Olá, meus amigos, meus irmãos de fé, estamos aqui para mais um vídeo sobre as perguntas do YouCat. A nossa pergunta de hoje é a pergunta de número 138. 138. Muito bem, mas antes da gente falar sobre essa pergunta, vou mostrar para vocês aqui a nova revista Vida Pastoral, que trata esse mês, aliás, esse biênio, né? Biênio que a gente fala? 2 meses é o quê? Biênio? Não, biênio é 2 anos, né? Bimestre, né? Claro, né? 2 meses de bimestre é porque vai ficando velho, né? Vai esquecendo das coisas. Esse aqui é para setembro, outubro. Então, como o mês de setembro é o mês da Bíblia, e esse mês é dedicado ao livro da sabedoria, então a maioria dos artigos vem tratando exatamente sobre esse livro da sabedoria. Vocês sabem que a vida pastoral é dividida em duas partes, né? Vocês já sabem disso. Então, são artigos e depois os roteiros homiléticos. O primeiro artigo que tem aqui, que é da Maria Antônia Marques, é Introdução ao Livro da Sabedoria. A sabedoria é um espírito amigo do ser, caminho para a justiça e a vida. Depois, esses artigos são meio longuinhos, né? Porque são artigos científicos, né? Depois tem do Centro Bíblico Verbo, dos verbitas, né? Vamos oprimir o pobre e o justo. Uma leitura do livro da sabedoria, que são os ímpios que decidem isso, né? Vamos oprimir o pobre e o justo. Para quê? Para ver até onde que vai a fé desse justo, né? Depois o terceiro artigo, deixa eu ver aqui, é da, não sei chamar esse nome, mas tá bom, Nacanose, o primeiro nome não sei não. Nenhum ser humano pode modelar um Deus. Uma leitura de sabedoria 15, de 7 a 19. Isso aqui deve estar interessante. Depois eu vou ler. E eu acho que são somente esses. Aí depois então começa. Não estou mentindo. Tem um aqui do Nicolau João Becker. Medellín. Esquecer ou reviver. Uma análise pastoral. Medellín foi em 1968, né? 3 anos depois que terminou o Concílio Vaticano II. E aqui a proposta, depois de 50 anos que aconteceu essa conferência de Medellín, conferência latino-americana, que deu origem ao documento de Medellín, eu pergunto se nós devemos esquecer esse documento ou reviver, né? Espero que a conclusão do artigo seja que nós devemos reviver os projetos e as propostas de Medellín. E aí sim começam os roteiros homiléticos da Rita Maria Gomes, do 22º domingo do tempo comum, que já passou, né? E assim vai indo, né? As reflexões dos domingos de setembro e outubro. Não deixe de passar na Livraria Paulus e pegar a sua revista Vida Pastoral. Se na sua cidade não tem Paulus, então não tem problema. Você entra no site e baixa o PDF. Se você não tem costume de ler no celular ou no computador, aí é um problema, né? Então se você quer ter a revista, ou você vai na Paulus ou você baixa pela internet. Aí você manda imprimir, se você não gosta de ler no computador, enfim. Você dá um jeito aí. Mas vamos então para a nossa vinheta e a nossa pergunta de hoje, o nosso vídeo de hoje. Então, a pergunta 138 diz o seguinte: como é edificada a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, né? Hoje em dia está difícil, né, de você defender que a Igreja é una, né, com tanta briga, divisão. Hoje, esses dias na Folha de São Paulo saiu um artigo falando que existe uma guerra civil dentro da Igreja contra o Papa Francisco, né? Então, onde é que está a unidade da Igreja? Ela é santa, né, com tanto escândalo, né? 300 padres pedófilos lá na Irlanda, né? Mas ainda dá para se falar Irlanda, Finlândia, né? Mas, o que o catecismo fala para a gente? Tem esperança ainda para essa igreja? Para onde é que vai essa igreja? Na igreja há leigos e clérigos. Quem são os clérigos? É o povo que faz parte do clero, né? Quem que faz parte do clero, né? Tem gente que não sabe, né? Tem gente que diz que seminarista faz parte do clero, né? Antigamente fazia, né? Fazia parte do baixo clero, né? E hoje em dia, quem é que faz parte do clero?
Os diáconos. Diáconos é o primeiro grau da ordem. Os presbíteros. Presbíteros são os padres, segundo grau, e os bispos. Esse povo é o povo do clero. Muito bem. Então, na igreja há leigos e clérigos. Clérigos é bispo, padre, diácono. O que não é bispo, não é padre, não é diácono, é leigo. Tá? Então, que como filhos de Deus tem a mesma dignidade. Né? Pode ter uma função diferente, né? Mas tenha igual dignidade de filhos de Deus. Tem tarefas de igual valor, mas distintas. É igual à Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São diferentes naquilo que eles fazem, mas são iguais naquilo que eles são, né? São iguais na essência. A missão dos leigos é construir e reconstruir o mundo segundo o modelo do reino de Deus. Para eles são ordenados ministros clérigos. Tem padre que precisa lembrar disso aqui, está escrito aqui, né? Eles são ordenados ministros para eles. Eles quem? Os leigos. Né? Para eles, para os leigos, são ordenados ministros, que são os tais clérigos, com o serviço do governo eclesial, do ensino doutrinal e da santificação sacramental. Em ambos os estados também há cristãos que, de modo especial, em castidade, pobreza e obediência, se colocam à disposição de Deus, por exemplo, os membros das ordens e das congregações religiosas, como é o caso, nós estamos aqui, na congregação dos padres irmãos paulinos. Né? Então, são o quê? São cristãos que, de modo especial, em castidade, pobreza e obediência, se colocam à disposição de Deus. Cada cristão, continua aqui o catecismo, né? Tem a missão de testemunhar o evangelho com a própria vida. Então, é a missão do batizado. Não é missão do clérigo, não é missão só do religioso, mas é a missão de todos. Tem até aquela musiquinha, né? É a missão de todos nós. Todo mundo, todo. É batizado, então tem a missão de testemunhar o evangelho com a própria vida. Mas Deus percorre com cada pessoa um caminho próprio. Cada um é cada um. A uns envia como leigos para construírem o reino de Deus no meio do mundo, inseridos numa família, com uma profissão e chamados a ser santos e a santificar os ambientes ali aonde eles estão. Para isso, concede-lhes no batismo e na confirmação, ou no crisma, como você queira chamar, todos os dons do Espírito Santo necessários, tudo aquilo que é suficiente. A outros encarrega com o ministério pastoral para guiar, ensinar e santificar o seu povo, que esses que têm essa missão, né? Esse encargo de guiar, ensinar, santificar, é aquele povinho que a gente falou, né? Aquelas 3 categorias, bispo, padre e diácono, né? Também. E ninguém pode reclamar a si esta missão, pois é o próprio Senhor que os envia e dá, mediante o sacramento da ordem, a sua força divina para o caminho, para no lugar de Cristo atuar e celebrar os sacramentos. Né? Na pessoa de Cristo, no lugar de Cristo, faz as vezes de Jesus Cristo. Ninguém tem o direito de ser bispo, de ser padre, de ser diácono. Né? Deus chama, agora a igreja precisa confirmar. Às vezes a igreja não confirma, mas é isso, né? Então, meus caríssimos irmãos de fé, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Até mais.